E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jesus Cast. A gente está na lição 11 desse trimestre e está falando de Isaac, de Jacó e Esaú. E o título se chama Roubo de Identidade. O texto-chave se encontra em Gênesis 25, do verso 21 ao 23, e diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe. O Senhor respondeu: Os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. E bom, antes da gente começar a falar sobre isso, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Diego Reis. E aí, galera? Fernanda Massoud. Oi, galera. Gabriel Fernandes. E aí, pessoal? Renata Gondim. Oi, pessoal. Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Bebel. Oi, pessoal. Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E quem está falando aqui com vocês é o Lucas Adriano. Pessoal, a história dessa semana trata do primeiro roubo de identidade do planeta. Isaac tinha cerca de 138 anos de idade e ele estava sabendo já que sua vida estava quase no fim. Aí o que ele fez? Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, a fim de abençoá-lo. Na cultura antiga, o filho que nascia primeiro recebia uma porção dobrada da herança, porque era de sua responsabilidade cuidar da família após a morte do pai. Desejando essa bênção, Jacó tramou com sua mãe Rebeca o roubo da identidade de Esaú. Antes da gente começar aqui a fazer as perguntas, eu vou só contextualizar vocês aqui sobre o direito de primogenitura, essas coisas aí. Então, como eu falei, o direito de primogenitura, ele simbolizava a responsabilidade pelo bem-estar da família. Mas, se você tivesse essa responsabilidade, você também tinha os privilégios. Como eu falei, a herança era dobrada, e ele se tornava o líder da família. Esse direito era, obviamente, mais importante para Jacó do que para Esaú, seu irmão. Contudo, Esaú não foi o único homem a negociar e vender esse direito. Na década de 1920, arqueólogos descobriram uma tabuleta na cidade de Nuzi, no Iraque, que mencionava um fato semelhante, mas o homem referido na tabuleta ao menos recebeu 3 ovelhas na transação, não um prato de ensopado. Embora a transferência do direito de primogenitura seja estranha para o nosso modo de pensar, Ellen White amplia essa ideia e fala assim: multidões estão vendendo o seu direito de primogenitura pela satisfação dos sentidos, sacrificam saúde, enfraquecem as faculdades mentais e perdem o céu, tudo por um simples prazer temporário que os enfraquece e desmoraliza ao mesmo tempo. Esaú despertou muito tarde para conseguir recuperar sua perda. Assim acontecerá no grande dia de Deus com aqueles que trocaram sua posição de herdeiros do céu por suas satisfações egoístas. Isso está lá no livro que a gente acompanha a lição, Os Escolhidos, página 103. Jacó e Rebeca fizeram de tudo para enganar Isaac. Ele já não tinha sua visão, Ele sentia os braços peludos e deduziu errado. Ele não enxergava direito, não ouvia direito. Ele sentiu o aroma de terra nas roupas de Jacó e avaliou mal. Ele ouviu a voz e se enganou. Provou o ensopado e pensou que sabia o que estava comendo, mas seu paladar também falhou. A arte do engano vem do diabo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: o que, na visão de vocês, seria roubo de identidade? Para mim, roubo de identidade é você pegar algo que caracteriza uma pessoa pelo jeito que ela é. Você roubar aquilo, Por exemplo, uma pessoa tem uma mania e você usa a mesma mania. Para mim, é ser alguém que você não é, querendo imitar alguém. E isso é perigoso, porque além de enganar os outros, você engana a si mesmo. Pra mim, roubo de identidade, assim, seria mais assim quando uma pessoa quer realmente, tipo assim, se passar pela outra. Não é nem, tipo assim, que aquela pessoa se inspira, sei lá, no estilo de roupa da pessoa ou de qualquer outra coisa dela.
não é porque ela quer realmente se passar por ela, quer se tornar igual a ela. Aí eu já diria que seria um roubo de identidade. Eu acho que é isso. Bom, para mim seria você tomar a identidade da pessoa, no caso o lugar, ou a posição dela em uma hierarquia. Outra coisa é o uso da internet, né? O mau uso, na verdade, que tem favorecido o crime, esse crime de tal forma que os especialistas preveem que dentro de alguns anos haverá uma enorme crise nacional por causa de roubo de identidade. De fato, esse tem sido o principal crime de violações de dados no mundo inteiro. A tragédia do roubo de identidade é que você pode passar a vida toda construindo sua reputação, formando uma imagem positiva e preservando seu nome. Então, num único momento, alguém pode surrupiar seus dados, se passar por você, manchar sua honra e destruir seu futuro. Quando vocês falaram que a gente estava no off conversando, falaram de clonagem de cartão, ou mesmo pegar os dados do cartão, né? Imagine aí, você todo certinho com suas contas, aí alguém pega seu cartão, acha na rua, e aí se passa por você, vai lá, hoje os cartões têm um chip, né? Vai lá no mercado, faz aquelas comprinhas, assim, eu acho que até R$50, você não precisa botar 100, então você vai lá, encosta o cartão, e aí você vai de 50 em 50 e você acaba com a pessoa, né? Porque é ela que vai ter que pagar. Então esse é o roubo de identidade. Agora pense aí nas consequências do pecado. Quem pagou mais caro? Quem vocês acham que pagou mais caro pela ruína dessa família? Que todo mundo saiu perdendo aí, né? Quem vocês acham que pagou mais caro? Esaú, Jacó, Rebeca ou Isaac? Eu acho que foi Jacó e Rebeca, já que Rebeca induziu Jacó ao pecado e Jacó, ele se deixou ser tentado, ele se deixou levar pelo que a mãe estava falando e fez o que ela falou. E ele pecou. Então acho que a ruína, quem pagou mais caro pela ruína da família foi Jacó e Rebeca. Acho que quem mais sofreu aí foi Jacó, porque ele ficou 20 anos com esse peso na consciência. Ele lutou, né, lá contra... Ai, meu Deus, até hoje me confundo se é o anjo, se foi Deus mesmo, sei lá. Enfim, ele lutou lá, teve a parada quebrada até, ficou 20 anos aí vagando, fugindo de Esaú. Que na verdade eu nem vejo muito motivo por Esaú ter perseguido ele, porque mesmo sendo da forma correta que Jacó obteve a primogenitura, mas eles tinham combinado que em troca do alimento que Jacó tinha dado a Esaú há um tempo atrás, ele queria a primogenitura e Esaú aceitou, né? Ele ainda falou, para que me serve essa primogenitura agora? E foi lá e ele trocou. Isaac e Rebeca eu acho que não sofreram tanto, sofreram, mas não tanto quanto Jacó, porque Jacó acho que foi o que mais sofreu realmente. Jacó, assim como ele enganou o pai e traiu o irmão, lá na frente Labão acabou enganando. Podemos ver que as coisas de errado que Jacó fez vieram as consequências. Também podemos recordar que Jacó pode até ter conseguido o título de primogenitura, mas acabou ficando muito longe de sua família. Ou seja, não valeu a pena ele praticar aquele pecado e nunca vai valer praticarmos um pecado. Porque sempre vai vir as consequências, mesmo que o pecado pareça bom, nunca vai ser. Assim, eu acho que deve ter sido o Jacó, porque ele ficou de mal, ele teve que fugir de lá. E ainda por cima, o tio dele passou a perna dele para fazer ele trabalhar 14 anos para se casar. E quando ele teve que voltar para casa, ele ainda voltou com medo do irmão dele brigar com ele. E ele perdeu a bênção que Deus tinha para ele, né? E ficou em aflição durante 20 anos. Ficou fugindo 20 anos, né? E quando teve aquela época lá do reencontro, ele não sabia o que ia acontecer, se o irmão ia perdoar, né? Teve aquela coisa toda. Então, assim, o inimigo, ele quer sabotar
sua alma, né? Levando você a fazer concessões, porque isso tudo é concessões. O cara podia ter esperado a vez dele ali, que ele ia receber a bênção. Deus tinha preparado uma bênção para ele também. Mas ele achou mais fácil ele antecipar a recompensa enganando outras pessoas. A vida da família foi destruída e, consequentemente, cada indivíduo sofreu com a solidão causada pela separação, desilusão, vergonha e ressentimento. Rebeca nunca mais veria seu filho favorito novamente. E dali para frente, Jacó enfrentaria uma vida sem um pai, sem uma mãe e sem um irmão. Esaú ficaria obcecado com amargos sentimentos de vingança. E Isaac morreria sabendo que havia sido trapaceado e que sua família havia se desmoronado. Agora eu queria perguntar para vocês aí, o que essa história nos ensina sobre identidade, integridade e sobre adiar a recompensa? Me falem aí. Mesmo não sendo certo, né? Mas sobre identidade aqui, a primogenitura, ela era um meio também de identidade, né? Pelo que se percebe. Tipo assim, Esaú era o mais velho da casa, então automaticamente ele era o primogênito ali, acabou. E mesmo ele não estando interessado, mas é aí que a gente aprende sobre integridade. O correto de Jacó a se fazer era esperar em Deus e se manter íntegro, fazendo o que era certo e não mentindo para o seu pai, se aproveitando de que Isaac já estava cego, né, devido à idade e tudo mais, para enganá-lo para receber a primogenitura. Isso acabou gerando só as consequências, né? E a recompensa de Jacó, né? Porque eu acho que se ele esperasse em Deus, muito provavelmente ele conseguiria a primogenitura, não sei, Isaac perceberia que o correto era dar Jacó e tudo mais. E isso acabou que foi adiando muito a recompensa dele. A gente vê aí que ele teve sérias consequências aí na sua vida. Em relação a esperar a recompensa, ele fez errado porque Deus já havia dito para a mãe dele que ele seria o primogênito, que ele dominaria o mais velho. Só que tanto ela quanto ele não souberam esperar o tempo de Deus. É sobre integridade, pelo fato deles terem enganado Isaac, até porque eles se aproveitaram da condição que Isaac tinha, porque Isaac já estava bem velho, Isaac estava ficando cego. E a identidade, enfim, ele fez muito errado por ter roubado a identidade do irmão dele para conseguir algo que ele queria, que ele já iria receber, porque Deus iria dar para ele. E ele acabou tendo muito sofrimento pelo que ele fez. Então, se ele tivesse esperado o tempo de Deus, teria dado tudo certo. E ele não teria sofrido tanto quanto ele sofreu. Mostra que Jacó e sua mãe Rebeca não tiveram integridade quando enganaram Isaac. Jacó fingiu ser alguém que não era e não esperou o tempo de Deus. Ou seja, Jacó, ele roubou a identidade do seu irmão e também ele não preferiu esperar pacientemente o tempo de Deus. Deus já tinha prometido a Jacó que daria a ele uma grande nação. Ele seria um pai de uma grande nação e ainda seria servido pelo irmão mais velho. Se ele tivesse esperado e confiado no propósito de Deus, provavelmente, ele teria evitado todas aquelas consequências. Então, na primeira pergunta aí, falando sobre o que é identidade, identidade é saber o que você é. Um exemplo grande disso é Jesus no deserto, estava cheio de fome, né? Aí chega Satanás, falando assim, oferecendo, se você é filho de Deus, parceiro, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus foi lá e deu esse povo nele, porque Jesus é o cara. Isso aí, Gabriel. Bom, sobre integridade, a gente pode ver aí na história e aprender, né? Porque se você não ser íntegro, você pode ter consequências, como aconteceu com Esaú. E você tem que se manter a sua conduta cristã. Então, a necessidade de adiar a recompensa é você ter paciência e caminhar de acordo com o que Deus manda. E ele não teve isso. E aí ele sofreu, né? Ele não conseguiu ser paciente. E uma curiosidade aqui, que o próprio nome dele, Jacó, significa enganador.
Para você ver como o nome da pessoa naquela época, principalmente, tinha um peso grande. A pergunta 4 diz assim: depois de enganar seu irmão e seu pai, Jacó se sentiu oprimido pela culpa. O que ele precisou enxergar depois disso e o que ele viu nessa fase de culpa e vergonha? O que vocês acham aí? E a gente tem um vislumbre disso na parte de quinta-feira. Sim, Jacó ele se sentiu, né, oprimido pela culpa. O que ele precisou para perceber isso foi logo depois, quando seu irmão queria se vingar, quando ele viu as consequências de tudo aquilo. Quando ele, né, começou a perceber que o que ele tinha feito foi de uma forma errada, mesmo Esaú, né, não estando interessado, mas foi de uma forma errada, foi mentindo, enganando a seu próprio pai, e ele viu nas consequências que aquele ato teve. Aí é que veio mesmo a culpa, falou, eu não tenho certeza aqui, mas acho que na parte de terça, parece. Não tenho certeza não. Terça foi segunda, eu acho. Fala que ele ficou com essa culpa por uns 20 anos, né? E é isso, eu acho que é isso. Sim, Jacó ficou muito oprimido e triste, mas ele ouviu a voz de Deus e viu que a única coisa que podia satisfazer os desejos e necessidades do seu coração era um Salvador. Ele sentiu, sim, oprimido pela culpa. Ele precisou enxergar aquilo que ele tinha feito. Depois que ele já tinha feito, ele realmente conseguiu enxergar o pecado que ele tinha cometido ali naquele momento. E aí, por conta disso, ele acabou fugindo e, enfim, ele se culpou durante muitos anos e teve uma tristeza muito grande por isso. E nessa fase de culpa e de vergonha, acho que ele se redimiu, ele tentou se redimir com Deus em relação a tudo que ele tinha feito de errado. Então, eu acredito que ele tenha aprendido com o erro dele. Bom, Jacó ele se sentiu culpado, né? E ficou principalmente com medo de que o pecado dele de ter enganado a sua família o fizesse se afastar de Deus. Então, uma noite, quando ele foi dormir, ele teve um sonho. E ele viu a misericórdia de Deus e viu que o que poderia satisfazer todas as necessidades dele era um Salvador. Exatamente. E uma outra pergunta aqui, ó. A gente está vendo que Satanás ele destrói, né? Ele rouba a identidade e até a confiança que você tem em Deus. Na opinião de vocês, e aí a sinceridade de vocês mesmo, o que vocês acham que vocês têm que fazer para que isso não aconteça? Vocês não sejam enganados, Satanás não diga para você o que você não é, né? E para que você não... sua confiança em Deus não deixe de existir. O que vocês acham que vocês têm que fazer? Falar mais com Deus, ter mais comunhão com Deus e tentar resistir ao máximo ao pecado para não acabar fazendo como Jacó. Até porque ele, no livro dos Escolhidos, a irmã White até fala que ele teve uma resistência muito grande em obedecer à mãe. Só que depois de um tempo ele acabou cedendo. Então, eu acredito que tentar manter a sua mente firme para não ceder ao pecado tão facilmente e acabar não cedendo mesmo. Bem, eu acho que é sempre preferir fazer a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e não desistir do caminho certo. Eu acho que orando, né, pedindo a Deus orientação pelo que a gente está fazendo por Ele, né? Pelo que a gente está pregando sobre Ele, que Ele nos dê orientação, né? Principalmente para que o Espírito Santo fale, não a gente, e que nós também sejamos vigilantes, né? Porque, como diz, acho que é nas epístolas de Pedro, né? Que fala que o diabo ele nos rodeia como um leão feroz que está pronto para devorar. Então, que a gente possa ser vigilante e pedir sempre orientação para Deus no nosso dia a dia. Primeiramente, você tem que estudar a Bíblia, se buscar conhecimento, para você poder mostrar para Satanás quem você é, mostrar a sua identidade. Ter comunhão com Deus, e um exemplo é não cair em, qual nome? Tentação. Tipo assim, você tá na rodinha de amigos
e não ser influenciado por Pressão eles. de grupo. Exatamente, pressão de grupo. Isso aí você já vem no caso de você fazer concessão, porque Gabriel falou uma coisa importante aí de pressão de grupo. Quando você está num grupinho que são seus amigos, geralmente você quer fazer parte dali. E se você falar algo contrário, você vai ser o quê? Excluído. Então você tem que ser muito cristão e saber realmente quem você é para você não fazer concessão ali. O que é concessão? Ser influenciado. Ó, vocês estão ali na rodinha, tá tudo bem, não tem conversa. Beleza, ó, seus amigos do mundo. E outra coisa que eu falo com vocês aqui, que eu ouvi vários pastores falando. Se você, e eu prestei atenção, acho que foi na pregação do pastor Túlio, esses dias que ele botou no Instagram. Se você não tem amigo fora da igreja que é pecador, você não precisa ser cristão. Porque qual é o desafio que você tem só tendo amigo cristão? Se todo mundo é igual, deveria ser igual, da mesma comunhão ali, do mesmo jeito que você anda. Se você não tem amigo lá fora, para que você influencie ele, tá errado isso daí. Então você tem que ter, sim, amigo lá fora. Só que, lembraram o que Gabriel falou, a questão da influência. Se você sabe que você vai ser influenciado pro mal, aí sim, você não deve ir para o meio de uma rodinha de amigos desse. Mas se você sabe que você pode ser influência positiva, vai sim. Então, assim, ó, são escolhas diárias que a gente tem que fazer, que é andar com Deus e não fazer concessões. Aí a gente chega nos nossos versos ali, que é a sessão extra, né? E eu vou pedir para um dos meninos aqui ler Provérbios 11:3. A honestidade guia o justo. A desonestidade destrói os desleais. Provérbios 23:19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha-se seu coração no rumo certo. Amós 8, de 4-7. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados, não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer os negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vende com palha varrida no chão, escravizam os pobres por uma moeda de prata, um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. E aí, o que fala esses versos aí que vocês leram? O verso que mais me chamou a atenção foi Provérbios 11:3. Gostei muito de Provérbios 23:29, porque fala que devemos guiar nosso coração no caminho certo, que é o de Deus. Assim seremos felizes e não nos arrependeremos. Esse de Amós 8 foi porque eu achei mais da hora, assim, que Deus dá uma advertência, né? Tipo, o povo tá usando balanças desonestas, misturando palha do chão com trigo para dizer que era trigo, para vender para as pessoas pobres, ou seja, eles mesmos estão sabotando as mercadorias com coisas falsas, né, dentro das mercadorias e roubando até das pessoas pobres com aquilo. Mas Deus fala que ele lembrará de todas essas coisas que esse pessoal fez. E eu achei muito da hora por causa disso, né? Porque, tipo, Deus ele sempre tá de olho em tudo que a gente faz, seja de bom, seja de ruim. Então, é muito bom a gente tomar cuidado com o que a gente faz, porque independente do lugar que você esteja, Deus está sempre de olho nas suas atitudes. Por isso que é muito bom a gente pedir perdão, renunciar aos nossos pecados e sempre estar aí melhorando a nossa vida, para a gente ter uma vida mais íntegra, né? Uma vida mais em Deus. Agora, Gabriel, Fernanda, Lucas, o que vocês leram aí? Vocês acabaram de ler coisas importantíssimas aí que fala justamente do que a lição vem trazendo. O primeiro, Provérbios 11:3, fala do quê? Para você ser honesto, né? Porque a desonestidade
vai te destruir. Exatamente. E Provérbio 23:19 fala o quê? É Deus falando para você, né? Se manter no caminho certo e não parar. Exatamente. E Amós? Esse de Amós, para mim, é o melhor que tem. Fala. O que ele está falando aí? Porque ele vem com várias coisas. Vou repetir agora aqui, ó. O verso fala que o povo de Israel fazia o quê? Destruía os pobres e exploravam eles, né? Roubo dos pobres, oprime os necessitados. Não vem a hora do sábado acabar. Yes. Pense aí. Quantos, mesmo assim nós, sendo adventistas, que não vê a hora do sábado acabar para fazer outras coisas? Ou um exemplo aqui, tipo assim, quando a pessoa pega e ora de joelho, aí a pessoa vai lá e fica orando um tempão. Se a pessoa demora orando e fica de joelho lá, a pessoa fica reclamando por causa disso. Exatamente. Então, assim, ó, Deus, ele não vai levar para o céu um povo que se orgulha da sua religião, mas sim um povo que faz do seu coração morada do Espírito Santo. Não adianta você guardar o sábado de qualquer jeito, você guarda por obrigação, falando assim, ai meu Deus, tomara que acabe logo o sábado, né? Ou então, vocês pensarem já no que fica pensando, na verdade, né? No que vai fazer depois que o sábado acabar. E olha que a gente está falando do povo que era escolhido. O verso de Amós fala isso, que era o povo dele, não era o povo de fora, era o povo de Deus, né? Então eles confiavam na sua religião e conforto de um tempo de bonança, esqueciam da palavra de Deus. Eles apegavam-se mais aos seus rituais como se fosse suficiente para diminuir a justiça de Deus. Ou seja, ele fazia tudo o que tem que fazer por obrigação, né? E esquecia que é Deus que está olhando tudo e é a justiça de Deus que vai te levar para o céu, né? E graça é de graça, só lembrando disso. Aí eu queria saber de vocês aí, chegando ao final aqui, o que mais chamou a atenção de vocês nessa lição e o que você tira de conselho para você e para falar para outras pessoas? O que mais me chamou a atenção na lição dessa semana foi todo o enredo da história, tanto pela parte da lição quanto pela parte do livro. Até porque ele abordou coisas que eu nem tinha passado pela minha cabeça. Eu já tinha escutado essa história antes, acho que todo mundo. Só que a lição e o livro trouxeram um modo diferente de ver o que Jacó sentiu depois do que ele fez, o que Esaú sentiu depois do que ele fez. A lição dessa semana tá bem interessante. E um conselho que eu tiro daqui é realmente ter bastante comunhão com Deus, conversar muito com Ele, porque Satanás tenta de todas as formas roubar nossa identidade e nos enganar de algum jeito. Gostei muito da lição, e o que mais me chamou a atenção é que mesmo Jacó fazendo várias coisas erradas, ele se arrependeu e decidiu recomeçar, escolhendo fazer a vontade de Deus. Essa semana tem muita coisa assim de novo, não. Na verdade, não tem nada de novo, não. Pelo que eu lembro aqui, pra mim, não teve não, porque eu ainda tô lendo aquele livro Os Escolhidos, então não tem tanto tempo que eu li o capítulo que falava sobre essa história aí, né, de Jacó, Esaú e tudo mais, sem falar de que eu já tinha ouvido essa história antes, então foi muito novo. Mas um conselho que eu dou, né, é para que a gente possa, independente da situação, se manter íntegro, porque é o correto a se fazer, né? E a gente viu aí que por causa de uma mentira, Jacó colheu grandes consequências. Então, mesmo em situações muito difíceis da nossa vida, que a gente possa falar a verdade, não só falar a verdade, mas em outras coisas, né? Quando a gente tiver a oportunidade de tomar uma atitude correta ou errada, que a gente sempre prefira a correta, porque ela sempre vai nos levar a um lugar melhor. Bom, o que eu tiro de conselho disso aí é para não ser influenciado e também você ter bastante conhecimento para você mostrar sua verdadeira identidade pro inimigo, né? Bom, e assim como o Diego falou sobre influência de grupo, que é para tomar cuidado, o meu conselho é que, tipo assim, você tem que influenciar, mas obviamente você também será influenciado.
porque você é humano e você já tem uma certa tendência para o mal. Por isso que, quando for converter algum amigo seu que não é da igreja, leve-o para onde você tem mais amigos que são da igreja. Boa, Lucas. Exatamente isso. Não adianta você ir com ele para a festa, para algum lugar que você sabe, às vezes até você nem pensa que você vai ser influenciado ali, mas querendo, uma hora ou outra você dança, você bebe, você faz outras coisas e você levando ele para atividades, nem que não seja só ir para a igreja, porque quando a gente fala assim, ó, traga seu amigo, não é para ir para a igreja, é para almoçar com você, é para vocês brincarem juntos, jogarem bola, né? E ali surge algum papo assim que você pode influenciar ele pro bem e ele querer vir mais vezes para cá. Porque ele fala, poxa, vocês fazem tudo isso? Porque tem pessoas que acham que a gente não se diverte, né? Que a gente só vai para a igreja. Exatamente. No sábado você não pode nem sair, não sei. Sim, e também no caso, você que vai estar em grupo, ou seja, você que vai aplicar a pressão de grupo nele. Exatamente. Então, dá um conselho. Primeiro eu vou falar o que eu gostei na lição. Foi lá pela questão de como da mulher, da mãe de Rebeca, ter consultado a Deus, e Deus falou para ela que os 2 filhos dela iam lutar, iam ser 2 nações. E em vez de ela tentar ajudar, né, os filhos a não cometerem aquilo, ela foi lá e escolheu um filho, tipo assim, ela preferido dela, exatamente. E botou no que Deus falou, né? Pra fazer coisa errada. Pra fazer coisa errada. Ela se juntou. Isso é uma questão importante, né? Você vê, isso é real. Geralmente você não vê uma mãe fazendo isso, né? Falando assim, não, meu filho, vem cá, bora trapacear. Então, eu amo os 2 igualmente. Exatamente, né? E ela podia apaziguar ali, né? E ela viu que o marido dela já era idoso, e o que ela fez? Ela falou, não, bora enganar ele, né? Bote uns pelos aí que você não tem pelo, bote uns pelos aí, finja que você bote coisa, né, na sua pele, que você fique com o cheiro de caça, esses negócios, porque seu irmão faz isso e tal, né? E aí ela enganou. E a gente vê que esse engano, né? A lição fala de desonestidade, fala ao mesmo tempo de integridade. E como é bom você ser honesto com as pessoas, você ser íntegro e você dar testemunho ali, não precisar falar e as pessoas falarem de você, ali tem um cara honesto, né? Ali tem um cara que não trapaceia ninguém. Só de você não trapacear e você não armar para outras pessoas já é uma grande coisa. Então a gente está terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.